Com certeza, em algum momento da nossa existência, vai surgir a seguinte pergunta: qual é o sentido da vida? Qual o sentido de todo o universo, de toda a existência, de tudo isso aqui? Para quê? A vida não tem sentido, e ainda bem. E eu vou explicar isso no vídeo de hoje. Qual o sentido de toda a nossa existência? Qual o sentido da vida? É uma pergunta que todo mundo já ouviu em algum lugar, ou já se fez também, mas que todo mundo também nunca teve uma resposta muito clara do que é. Aí tem as várias especulações que a gente pode pensar. Uma delas é a biológica, que a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Então o sentido da vida iria mais ou menos nesse sentido, que é nascer, a gente vai crescendo, a gente reproduz e a gente morre. É assim que funciona com animais, com plantas, com bactérias, etc, etc. Reprodução, multiplicar a espécie, procriar infinitamente, e é isso. O sentido da vida está aí, apenas isso. Seria esse o sentido da vida para nós humanos também? Apenas nascer, crescer, reproduzir e morrer? Simplesmente biológico e fim do mundo? Talvez, é uma boa forma de se pensar. Temos também os sentidos que a religião nos proporciona, que é, depende da religião, às vezes tem que ter uma boa índole, crescer nesse plano espiritual, etc, para poder alcançar algum lugar, uma plenitude de ser, porém vivendo nessa vida. Essa vida seria um sentido para poder alcançar alguma outra coisa, que também é uma coisa válida, dependendo de como você enxerga a vida, né? Bom, com essas linhas de sentido, a gente pode pegar alguns exemplos. Vamos supor que você seja uma pessoa que nasceu assexuada e também seus órgãos reprodutores não funcionam, você é infértil. O sentido biológico para você já era. E todas as religiões que você conhece ou conheceu não conectaram com você de alguma forma que te fizesse sentido. Ou seja, você estaria perdido nesse mundo. Qual direção você deveria seguir? É aí que eu entro e digo: a vida não tem sentido. A vida faz sentido. Como assim? A vida, ela não tem um sentido propriamente dito. Alguma coisa que você tem que se guiar. Uma lei para todos, que isso vai dar certo. A vida faz sentido de acordo com ela se apresenta para você. Se você vê sentido em ser um cantor, um pintor, um filósofo, um mecânico, uma costureira, mano, esse é o sentido da sua vida. Se isso faz sentido para você, ótimo. É assim que você tem que seguir a vida, até outro sentido aparecer, e assim que as coisas funcionam. E não, as coisas são de um jeito, e é dessa forma que tem que ser seguido, e pronto, acabou. Não é assim que funciona. Existe mais de um caminho para chegar ao topo da montanha. E ainda bem que não existe um sentido para a vida. Já pensou se a gente nascesse com um objetivo pré-definido, e a gente tivesse que seguir por esse caminho, sem poder desfrutar de outras coisas? Por exemplo, se o destino da vida fosse realmente procriar, e essas pessoas que não nascessem com condição de procriar deveriam ser sacrificadas, ou então seguir uma fé que você não acredita, também não faz sentido. E é justamente esse pensamento: as coisas têm que fazer sentido para você. Se você acha que tem que nascer, crescer, reproduzir e morrer e ter uma fé específica, legal, isso faz sentido para você. E é justamente o ponto do vídeo. As coisas têm que fazer sentido para você. E nem sempre esse sentido vai ser sempre ao longo da vida. Às vezes o sentido muda, porque outras coisas fazem sentido, fazem mais sentido que a outra. Entende? Então, se uma pessoa chegasse em mim hoje e perguntasse qual é o sentido da vida, a vida tem um sentido, eu responderia algumas coisas que fazem sentido para mim, mas que de forma geral, que para todo mundo, um único sentido, eu acho que não. Eu acho que o único sentido é que cada um deveria encontrar o próprio sentido. As coisas que fazem sentido para cada um. E não importa o caminho que você escolha. A vida não é uma tarefa fácil, não é fácil para todo mundo. Eu diria assim que a maioria da humanidade tem uma vida foda, complicada de lidar. Cada um está no seu próprio caminho. Tem gente que vai nascer com mais condição mesmo, e é isso. Eu estou fugindo um pouco do objetivo desse vídeo, mas é porque normalmente a gente se pergunta essas questões, qual o sentido da vida, quando estamos para baixo, quando estamos tristes, tudo dando errado, e a gente pensa: cara, realmente vale a pena passar por essa existência? Passar por tudo isso, sofrer, trabalhar igual um maluco para só pagar a conta? E a resposta é que assim, não tem sentido. As coisas vão fazer sentido de acordo com a sua vivência e você vai adquirir novas experiências, então não tem uma resposta certa. Talvez você encontre sentido na fé, na religião, etc, em várias outras coisas, mas no geral é isso. Não tem um sentido. E ainda bem que não tem um sentido, que você pode ser livre para escolher o seu sentido, e talvez no final, com o seu sentido concretizado, você chegue a algum lugar. Acho que é mais ou menos por aí. Fim do vídeo. Não sei se eu fui claro. A vida faz sentido, ela não tem sentido. Se você acha que a vida tem um sentido,
Escreva aqui pra gente nos comentários qual o sentido da vida. Sugestão de vídeo também aqui embaixo. Tenha um bom dia, uma boa semana e até a próxima.